Olá, gente! Olá, Brasil querido! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Eu falo Brasil mesmo, porque é impressionante, viu? A gente recebe recados carinhosos em e-mails, também no Facebook, de gente do Brasil todo. Várias cidades, vários estados. Então, ó, muito obrigada pelo carinho, pelo respeito e pela consideração de todas e todos vocês. Se eu ficasse falando aqui, o que eu recebo no meu Face de gente falando do programa, né? Elogiando a produção toda, os professores, eu ficaria o programa inteiro. Quem sabe eu não faço o programa só disso? Não é não, Ana Cosentino? Você tá rindo que você tá bem, né? Não, eu só queria complementar um pouquinho você. Eu acho que não é só o Brasil, o mundo inteiro está assistindo, viu, Cláudia? Ai, é verdade. A gente está colocando essas aulas no canal do YouTube ou pelo próprio site da Vitrine e a gente tem recebido do Brasil inteiro, América Latina também. O mundo inteiro está assistindo. Uma moça da Itália escreveu no meu Face. Israel, estão escrevendo. A gente precisa pôr até no tradutor porque a gente não entende. Puxa vida! A internet então é tudo, né? É muito legal. Agora, legal. Você continua arrasando. Além do cabelo, Obrigada. que está mais loiro, que eu amei, o seu tom de cabelo tá lindo. Parabéns. A gente não envelhece, a gente vai ficando loira. Exato. Eu e a Ana, assim, gente, olha, o dia que a gente passar na construção e ninguém fizer nada, vai pra casa. A gente gosta, viu? Podem assobiar mesmo que a gente gosta. Vocês aqui não valem não, viu? Trabalhos da Ana Cosentino que são lindos, gente. E eu disse assim, sabe que é interessante os trabalhos de patchwork? Você agrada todo mundo. Por exemplo, o Vinícius, que é um dos câmeras aqui, falou, esse azul tá lindo. Cada um tinha um gosto. E a Ana falou assim, Cláudia, você quer dar um presente? Não importa se é a presidente de um grande hospital, de uma grande empresa ou uma funcionária dessa grande empresa ou de um hospital, ou seja lá de onde for. É um tipo do trabalho que agrada a todo mundo. Ele é globalizado, né, Ana? Nosso beijo de um bom programa, né? Impressionante. E você disse para mim também que as suas alunas e também as novas alunas, todas estão dominando muito bem a técnica, Sabe né? o que mais está me encantando nesse mundo do patchwork, uma conquista que a gente conseguiu realmente, é a acessibilidade. Então, todos estão fazendo. Então, o conhecimento é para todos. E isso é muito legal. Você tem desde uma dona de uma empresa fazendo, até uma funcionária mais simples. Todas estão fazendo, todas dentro do seu meio estão fazendo. E para começar a fazer o patchwork, você não precisa de muita coisa. A gente precisa de um material básico. O material básico que nós precisamos é uma placa. Nós temos essa aqui. Você viu que linda? Gente, olha esse azul a gente da se placa. Encanta. Olha, eu tenho bastante material, mas olha que coloca, eu me encanto. O azul, tá vendo? Que Eles lindo. combinaram ainda com o cortador. Então, a Ai, gente tem a placa, o cortador e a régua. E agora a gente vai lançar, eu estou assinando uma linha de réguas, que a Vitrine também tem, ela vende no site dela também, que é as réguas básicas de pet, que é de 15 por 30, 15 por 15, a 15 por 60, a 30 por 30, 25 por 25. São as réguas básicas para você começar patchwork. Ok. Então, para quem quer começar, não precisa de muita coisa. Uma placa, uma régua e um cortador. Dá para fazer com tesoura? Dá. Com molde? Dá. Mas o material facilita muito. Então, a proposta da nossa aula de hoje é um caminho de mesa para quem quer começar a fazer o patch. E hoje nós temos no mercado muitos tecidos de boa qualidade, que é o caso desses tecidos aqui da Fabricarte. São tecidos assim, que eles por si só eles já se coordenam entre si e que facilita muito quem não sabe fazer a combinação. Que legal! Então, a Ana. proposta, por exemplo, aqui é uma linha que a gente chama linha de arabesco. Então, ele tem uma gama, acho que são, se não me engano, são 33 cores. Então, é muito fácil de trabalhar. Tem vários tons de verde, vários tons de marrom, de rosé. A pessoa não necessariamente precisa fazer nesses tons que eu estou sugerindo, mas ele é fácil. Então, aqui, para montar esse caminho, para eu escolher as cores, não foi muito complicado. Eu peguei um tecido estampado. Dentro desse tecido estampado, eu estou ensinando como combinar cor, porque essa é uma das dificuldades que as meninas encontram. Como coordenar os tecidos para começar um trabalho. Então, quando eu quero começar um trabalho, o que eu faço? Eu pego um tecido principal, que no caso aqui eu peguei esse estampado, você escolhe um tecido estampado. Desse tecido estampado, eu vou coordenar com as cores que tem dentro da estampa. Então, eu tenho o tom de marrom, que é o marrom mais escuro, esse verde claro que eu puxei para cá e um verde intermediário que eu puxei para cá.
Olha, deixa eu Então, até com 4 fazer... estampas, eu consigo montar um tecido. A Ana falou da Fabricarte. Vou passar o site, eles estão no Facebook também, www.tecidosfabricarte, tudo junto, Tecidos Fabricarte, o carte com temudo.com.br. Ô, Cláudia, aí no Facebook. Você vai encontrar facebook.com/Tecidos Fabricarte. Coloca lá na busca Tecidos Fabricarte que você já vai encontrar. Porque, Ana, isso é muito bacana. Essa bolsa que tô vendo a imagem atrás de você, aqui, são ó, todos tecidos da Fabricarte. São sobras de um dos projetos que nós temos no kit. Então, o que em vez de eu jogar fora, a sobra, eu falo assim que é o lixo. Em vez de eu jogar aquele corte que sobrou, eu peguei e montei essa bolsa. Então, aqui é a linha poeira deles. Ela é bem interessante, olha. Tem o poeira mostarda, poeira azul, mediterrâneo, amarelo. É bem interessante. Depois você emenda, olha, um tecidinho que ia para o lixo, um corte de emenda que ia para o lixo, a gente montou à frente de uma bolsa. Uma baita qualidade. Então, e é bacana que legal. você não erra e valoriza muito a sua peça. E depois, para você vender, você pode até pedir um preço não alto, né, gente? Vamos pensar nisso. Mas um preço justo, né? Porque vale, a peça está valorizada, né? Outra coisa que a gente fala muito, o tecido que coloca na parte de forro. Muitas das meninas optam por colocar um tecido de qualidade inferior. Isso desvaloriza a peça. Correto. Então, esse tecido também é um dos tecidos da Fabricarte que valoriza. Eu poderia usar esse tecido na parte da frente. Ficou bárbaro. Então, para introduzir a aula, é como escolher a sua combinação de uma forma harmoniosa. Parte do tecido principal e do tecido principal você faz a escolha de outros 3, 4 tecidos que combinem. Então, o que eu fiz? Eu optei, pode até observar aqui, olha, que meu passo a passo, eu troquei o verde. Eles têm uma gama de verdes, muita quantidade. Então, meu passo a passo, eu estou usando um outro tom de verde, olha, que também vai ficar interessante. Ele entrou entre essas duas estampas. Então, para fazer esse forpet, o que é forpet? 4 pedacinhos. Então, 1, 2, 3, 4. Para fazer esse forpet, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa, aqui eu trouxe só um pedacinho. Okay. Eu cortei 2 faixas de 6,5 centímetros. Eu vou cortar pelo comprimento total do tecido. Eu vou emendar a faixa pelo comprimento total. O tecido ele tem 1,5 metro de largura. Corto 2 faixas de 6,5, emendo e passo esse tecido com a costura aberta. Aqui, para otimizar o nosso tempo, eu já trouxe um pedacinho, porque eu já trouxe ele mais adiantado. E passo com a costura aberta, que vai facilitar para eu fazer esses encaixes. Aí, o que eu venho? Eu venho com a nossa régua de pet. Vou cortar 2 pedaços de 6,5 centímetros. Então, essa régua, ela tem uma graduação, é uma régua decimal. Ela tem 5, 10, 15 por 30. Cada linha mais grossa dessa daqui são 5 centímetros. Ok. Subdivididas em 25,5 as partes menores. Venho aqui, olha, vou apoiar essa linha mais grossa embaixo e vou procurar 6,5 centímetros. Então, 5, 5,5, 6, 6,5. Venho aqui embaixo, alinhei certinho aqui e alinhei aqui. Eu gosto de deixar um espaço da régua aqui que ela facilita para você poder fazer o corte. Mão firme, eu falo para não colocar a mão de madame. Aquela mão assim, olha. Nem pensar. Tá? Por quê? Porque você pode bobear e escorregar. Então, achou os 6,5 centímetros, mão firme, abre o cortador, dedo indicador, apoia e corta, tá? Aqui, procura deixar num ângulo de mais ou menos uns 45 graus. Não deixa a mão muito em pé e nem muito abaixada, tá? São dicas simples. Mão firme, cortou. Tiro o pedaço e vou cortar mais um de 6,5 centímetros. Mão firme. E vou cortar a minha faixa inteirinha. Eu brinco lá na loja para não deixar cortador aberto. Então, assim, se deixar cortador aberto, eu vou dar uma multa. Eu não dou a multa, só falo para brincar, para poder criar o hábito de abrir e fechar o cortador. Porque essa lâmina aqui é um bisturi. Então, qualquer lugar que ela bate, ela pode... Então, quem tem criança em casa, tá vendo? Ela é bem afiada, porque ela corta várias camadas de tecido. Então, quem tem criança em casa, e mesmo quem não tem a artesã que está fazendo, cria o hábito de usar
fechar a sua lâmina. Fechar. Porque isso é uma dica muito importante, Boa, porque algumas Ana. artesãs cortam e deixam aberta. E a mulher fala com a mão. A gente tem descendência de italiano, né? Sim. Então Aí você a criança bate... vai imitar a mamãe com esse Isso. cortador. Ela foi atender um telefone, são nessas bobeadas que acontecem grandes acidentes em casa, né? Eu tenho uma história, vou contar rapidinho, de uma das alunas lá, tinha um bebezinho de 1 ano. A menininha bateu a mão sem perceber e não cortou só, mas sangra muito. Começou a mexer sangue, quando a mãe olhou, a mãe ficou apavorada. Então, você pode machucar. Então, da mesma maneira que não machucou, você pode machucar gravemente. Então, fez isso, vai cortar a faixa todinha e vai deslocar. Enquanto eu organizo aqui, se você puder mostrar o nosso kit, uma coisa que eu vou falar dessa régua que nós temos no kit. Essa régua é uma régua que eu estou assinando com o pessoal da Duna e ela é interessante que eu pedi para colocar a graduação das medidas nos 4 lados, porque eu posso usar ela tanto na vertical quanto na horizontal. Então, tem graduação para canhoto e para destro nos 2 lados. É bem interessante. Que respeito dessa profissional com vocês. Fala a verdade, né? À toa que a mulher faz sucesso no mundo inteiro. O povo paga um pau pra ela. Pô, se paga. Essa régua vai de presente hoje, você sabia disso? É muito legal. Ela vai de presente pra quem ligar e comprar. Ô, povo, não é pra falar agora ainda? É essa régua. Ah, essa é outra, é isso? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem 6 projetos da Ana Cosentino. Qual que é a ideia? Que as pessoas comecem a fazer patchwork. Tanto você que já tem uma baita de uma habilidade e experiência, para quanto quem está iniciando. Eu não conhecia esse projeto da Ana. Olha que legal. Ela falou, Cláudia, é praticamente 100% de aproveitamento, porque esses projetos foram testados nas alunas. São todas, lá na loja a gente tem uma média de 50 alunas. Todos, eu não desenvolvo nenhum projeto sem antes testar com essas alunas. Então, todos eles, eu garanto, foram testados, foram executados, muitas vezes, e eles são feitos todos com foto. Então, eu tive a preocupação de fazer o projeto e tirar todas as dúvidas que eu sei que as meninas vão ter, são dúvidas que elas tiveram em aula, eu fotografei e eles estão em fotos. Então, eu garanto que faz. Esse projeto tem desde para iniciante até nível avançado. Olha, então você aprende a fazer, por exemplo, um centro de mesa, caminho de mesa, uma toalha de mesa. E eu bati o olho aqui e falei, Ana, que legal esse bargela. Ela falou, Cláudia, a gente pode aumentar, porque ele é um caminho de mesa e vira uma colcha. Você não precisa nem aumentar a medida, você pode duplicar ele. Então, a foto aí é a foto de um caminho de mesa. Se eu fizer 2, eu já tenho o tampo de quase de uma colcha. Gente, os tecidos, olha o tanto de tecido que vai para você. Ana, essa quantidade é impressionante, né? Como eles se combinam muito bem. Eu faço todos os trabalhos. Além deles se combinarem entre si, a qualidade é muito boa. São todos tecidos testados, não soltam tinta. E dá para fazer os 6 projetos. Agora, gente, vamos lá, senão depois a minha garganta é cortada. Ó, vai ganhar de presente, minha Pokémon tá me olhando, essa régua de pet. Para tirar a dúvida, essa é uma régua básica de pet. É a régua básica para começar a fazer patchwork. Para fazer qualquer peça patchwork, é a mesma que básica. Você mostrou aí agora. É a mesma que eu mostrei. É a mesma então, viu? Ela vai de presente para quem ligar e comprar o kit. Ô, povo, deixa eu falar uma coisa. Você fala, ô, Cláudia, eu não tenho cortador, eu não tenho a tábua de corte que a gente pode chamar. Liga também na nossa central ou entra na loja virtual que você pode pedir, aproveitando o mesmo frete, e você comprar os outros materiais que você ainda não tem, inclusive réguas. 0800 380 2000 ou para São Paulo capital 3382 2000. Lembrando que a nossa loja virtual é bem bacana, que você pode navegar à vontade e fazer a sua complementação do seu pedido, que é www.vitrinedoartesanato.com.br. Outras réguas da Ana também estão à disposição de vocês no 0800 13382 ou na loja virtual. É isso, né? Isso. Bom, enquanto eu estava lá, você disse que ia separar os retângulos. Então, eu vou cortar a faixa todinho. Eu posso fazer esse caminho no comprimento que eu quiser. Né? Eu posso fazer... Aqui ele está uma média de 1 metro, mas eu posso fazer... Por exemplo, minha casa tem uma mesa de 8 lugares, então eu posso fazer ele com 1,90 m, 1,80 m. Você corta quantos você precisar. Uma faixa, dá para você fazer... Uma faixa de 6,5 m de cada um, dá para você fazer um caminho bem grande. Esse aqui tem quanto, Ana? Uma média de 1 metro. 1 metro, né? 1 metro. Eu fiz ele tamanho. pequeno, porque a nossa bancada é menor, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui...
A faixa tá assim, certo? Cortei ele assim. Eu vou deslocar, vou virar ele no sentido contrário. Vou direito com direito. Eu fico com preocupação que a gente fala muito, né, Cláudia? Você percebeu quando a gente faz o programa junto? Então, a gente tem que ter a preocupação com o tempo. As meninas ficam apavoradas com a gente. Vem aqui, olha, linha de alfinete com linha de alfinete. Mas no fim a gente consegue fazer e todas elas estão fazendo, viu, Cláudia? Eu tenho tido um retorno bem legal. Olha aqui, olha, os meninos estão mostrando bem na imagem, olha. Linha de alfinete com linha de alfinete. Vem aqui, sempre a bolinha ou o material do alfinete para fora, certo? Virado para fora. Vou para minha máquina e vou costurar com a largura de pé de máquina. Venho aqui, abaixo, vou até virar para os meninos aqui, ó, e vou costurar. Então, nós vamos costurar mantendo a margem de costura. Pode tirar o alfinete, se você quiser passar em cima, também pode passar, sem problemas nenhum. Terminou, já corta a linha justa. No pet, a gente não deixa fio comprido. Já venho aqui, já corto a linha justo. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir pro ferro ou com um vincador, vou abrir e vou passar essa costura aqui, ó. Então, eu vou preparar os meus forpet, os meus 4 quadradinhos, a quantidade que eu quiser. Você certo? disse que esse instrumento que você está utilizando, ele evita o uso do ferro? Ele evita o uso do ferro. Ok. Ele é chamado de era, né? Ele evita o uso do ferro. Às vezes tem as meninas que não gostam muito de gastar energia. Ele é interessante, é bom saber. Vale a pena fazer um investimento. Aí, como que eu vou montar este caminho? Eu vou vir aqui e vou cortar quadrados de 11 centímetros e meio do tecido marrom de arabesco. Então, eu vou cortar, posso tirar uma faixa de 11 centímetros e meio e vou cortar vários quadrados de 11,5. E vou montar dessa maneira aqui, olha. Eu venho aqui, coloco, tenho a preocupação de colocar o meu tecido estampado, ele de bico com bico, olha. Faço isso daqui, ó. Okay. Bico com bico. E aqui que eu falo, Cláudia, você monta no comprimento que você quiser. Aqui eu vou montar só um pedaço, porque nossa bancada não é muito comprida. Ela tem um tamanho bom, mas se eu quisesse montar um caminho bem comprido, eu colocaria quantos eu quisesse no comprimento. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha, aqui eu tenho 2, 4, 6. Para esse tamanho, 6. 8 fica um tamanho bom, 10 fica um tamanho bom. 6, tá? Aqui esse caminho tem 1 metro, tá, 1 gente? metro. Você lê pensamento, né? Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui e vou encaixar o meu tecido marrom aqui, olha. Porque ele vai dar 11,5, você costurado. Então, eu cortei a faixa de 6,5. 6,5. Tira 1,5 de costura, ele vai dar 10. 10 mais 1,5 de costura, 11,5. Por isso que cortei esse daqui de 11,5. Isso aqui é tudo cálculo para você fazer os cortes com precisão. Não é que eu inventei uma medida. Faixa de 6,5, ela cai para 5. Porque tira a margem de costura, 1,5. 1,5. 5 e 5, 10. 10 mais a 1,5 de costura, 11,5. Então, eu cortei a faixa marrom de 11,5. Sempre 1,5 que a gente tira Sempre de margem. 1,5, que é a margem de costura. O que é esse 1,5? Isso é uma boa pergunta. É essa margem aqui, olha. 1,5 é essa largura do pezinho aqui, olha. Daqui até aqui tem 0,75. 0,75 mais 0,75, a largura desse pé é 1,5. 1,5. Então, você segue. Isso aqui é bom. um dos princípios do início do pet. Né? Quem faz o curso básico, olha, vou vir aqui e vou fazer, vou medindo até, aqui tá um caminho bem pequenininho, podia ser até um jogo americano. Também. Olha como que o patchwork ele é versátil. Se eu continuar isso daqui, eu posso fazer uma colcha. Se eu ir ampliando aqui, eu posso fazer um tampo de uma colcha. Se eu quero uma coisa pequena, eu posso vir aqui, olha, fazer um jogo americano. Faça um bem pequenininho, faça um jogo americano. Então, você tem opção. Você pode fazer desde jogo americano. Então, com o mesmo projeto... Uma bolsa. Você pode fazer uma bolsa, um jogo americano, uma almofada. Por isso que o patchwork ele é apaixonante. Porque ele é versátil, né? E bonito a beça, né, Ana? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que montar, ele é montado na diagonal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um quadrado de 25 por 25. Um quadrado inteiro de 25 por 25. Por aqui para os meninos mostrarem, olha.
um quadrado de 25 por 25. Vou utilizar novamente a nossa placa, nosso cortador e nossa régua e vou cortar na diagonal. Eu vou vir e vou tirar, aqui eu já trouxe cortado, olha. Eu vou, do quadrado, eu vou cortar na diagonal 4 triângulos. Por que eu estou cortando no triângulo? Esse é um dos erros mais comuns que as meninas fazem, quem nunca fez um curso e que quer começar a fazer o patchwork. Quando eu for montar aqui, olha, essa diagonal, o meu fio reto do tecido, ele está aqui. Se eu pegar um quadrado e dividir só na metade pela diagonal, ele vai ficar aqui enviesado. Se eu cortar ele em 4 partes, como eu mostrei, o meu fio reto está aqui. Então, ele não vai embabadar. Entendi. Se eu cortar ele em 2 partes, aqui, olha, esse quadrado inteiro. Se eu cortar ele na metade, aqui é a diagonal. Então, isso daqui, ele embabada. O fio, ele fica todo abaulado. Isso é uma das coisas que, quando eu comecei a fazer patchwork, eu comecei muitos anos atrás e eu fazia meus trabalhos e eu não sabia como fazer. Então, eu cortava um quadrado na diagonal. Ficava todo embabadado. Falei, gente, mas eu fiz tudo tão certinho, costurei com a maior precisão. Por que ele é embabada? Você seguia esse modelo. Isso. Eu pegava um quadrado, cortava ali no meio. Só que se eu fizer isso daqui fica no viés. Perfeito. Então, essa lateral aqui, ele vai embabadar todinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar estes triângulos aqui na lateral, olha. Vou encaixar todos esses triângulos na lateral. No nosso projeto, tá tudo explicadinho isso daqui. Fotografado e tudo, né? Todo fotografado. Aí, pra costurar, como que eu vou costurar? Eu vou costurar por faixas, eu vou costurar assim, olha. Eu vou costurar desta maneira aqui, ó. Então, eu vou vir direito sobre direito, passei a costura. Vou vir aqui, direito sobre direito, passei a costura. Eu já trouxe ele aqui, ó, costurado, para mostrar para você. Aqui, ó, deixa eu trazer isso daqui, ó. Venho aqui, ó, direito sobre direito, venho aqui, costuro. Aqui, na hora que eu for costurar, olha, ângulo reto com ângulo reto. Ângulo reto. Então, facilita. Fez isso, vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou costurar e este daqui, eu vou vir aqui e vou costurar aqui, certo? Essa parte que sobra, esse transpasse aqui, olha, eu posso cortar ele aqui, porque ele vai ficar por baixo, então eu posso cortar ele aqui. Então, eu vou costurar todo o meu caminho na diagonal. Terminei de costurar ele na diagonal, eu venho e encaixo um no outro. Vou fazer isso daqui, ó. Deixa eu só pôr esses daqui. E quando você diz que você corta, eu reparo que alguns têm uma costurinha, inclusive, não é isso? Isso, essa linha diagonal, olha. Essa linha aqui, ó. Estão todas, olha, toda essa linha diagonal, estão todos pro mesmo lado. Uhum. Certo? Vou vir aqui, ó. E vou... Feito isso, o que eu vou fazer? Essa lateral aqui, ó, esse espaço que tem aqui, você pode deixar ele grande ou você pode diminuir. Aqui, eu diminuí ele para 2,5. Eu gosto de deixar sempre maior para depois cortar na largura que eu quero, para não ter problemas de alinhamento. Então, eu deixo, pode observar que eu deixei maior aqui e depois eu refilei esse espaço daqui até aqui com 2,5. Tá. Então, eu peguei a nossa régua e refilei ele com 2,5. Feito isso, o que eu fiz? Coloquei uma faixa nas pontas, olha. Coloquei uma faixa de 6 centímetros nas pontas, coloquei aqui, depois aqui, refila, tira o excesso e fiz a mesma coisa com verde escuro. Coloquei aqui, aqui, depois nas pontas. Para depois montar o sanduíche com a manta, o forro, quiltar. Se você não tem prática de quilt, eu sugiro que você faça quilt reto, até contornando com o pé de máquina. Aqui eu fiz um quilt trabalhar, mas você pode fazer com um quilt reto. E finalizo com uma tira de viés de 6 centímetros. Esse viés, na realidade, não é um viés, é um debrum de 6 ou de 4 centímetros. E aqui tem quanto, Ana, de Aqui, largura? 8,5. 8,5. Para ficar nessa terminado lateral. com 7 centímetros. Aí, quando você fala o forro, é esse tecido de baixo, Isso. é isso? O que você faz? Você coloca primeiro o tecido de forro, passa cola spray, coloca a manta resinada em cima. Passa cola, spray e coloca o trabalho de pet. Se na sua cidade não tiver a cola spray, você pode alfinetar. Se você vai quiltar ele reto,
o que eu aconselho? Sempre do centro para fora. Todo trabalho de pet, você começa a quiltar ou reto ou livre do centro para fora. Isso é uma dica muito importante, porque as meninas começam muitas vezes a quiltar aqui da ponta. E não é sempre do centro para fora. Por quê? Porque você vai empurrando todo o trabalho para fora. Senão, dá diferença. Já aconteceu no começo, quando eu fazia, que eu comecei da ponta, quando você chega, às vezes falta tecido aqui embaixo. Então você começa do centro e você vai empurrando todo ele para fora. Essa cola spray seria o quê? É uma cola temporária. É uma cola, inclusive no site da Vitrine tem para vender essas colas. A gente no pet está usando muito. Está usando bastante? Porque ele facilita muito o trabalho. Foi uma das grandes descobertas que veio para o Brasil, que ajuda bastante. Eu não trabalho sem cola spray. Sem essa cola spray? Tem de diversas marcas, tem no site da Vitrine, as meninas vão encontrar. Nas melhores casas do ramo tem, ajuda bastante. Que aula boa, hein? É uma aula para iniciante, bem fácil. Tem no nosso kit, tem no nosso kit de projetos. Se você pode fazer com o Forpet, você pode fazer sem o Forpet, com uma cor contrastante. Você pode pôr, de repente, um ocre aqui, um ferrugem. Você vai levantar esse trabalho, pode pôr um tecido estampado inteiro. Bem fácil, bem gostoso de fazer. Para quem quer começar o patchwork, é um dos caminhos, um dos projetos que eu aconselho a começar por esse daqui. Que bacana, tá virando por isso que eu coloquei paixão. O nome dele, Caminho de Mesa Simples. Esse é o simples. Porque é o mais para começar, é um dos mais interessantes. E é um dos projetos, sabe o que eu gosto? Quando a pessoa tem um projeto, ela fala aquilo com a alma. Os olhinhos da Ana, a boquinha até tremem, porque você fala com gosto, No nosso kit, você tem projetos para iniciante e para nível avançado. Então, com este material que a Vitrine está proporcionando, você pode começar a fazer. E se você já faz, esse que está na sua mão, que você acabou de pegar, é um de nível mais avançado. Então, esse é um Caminho de Mesa Campos. Gente, todos eles foram testados com as alunas e todas as meninos também tem no curso? Isso. Conseguiram fazer, porque cada projeto desse é fotografado. Fotografado e testado por muitas meninas fizeram. Você, Ana, a Ana foi professora de geometria há muitos anos. Você é super minuciosa. Eu imagino o empenho que você colocou aqui, em quem estava fotografando, inclusive. Não é assim, junta aqui esse triângulo, esse quadrado, não é? Não, é qualidade, né? Você ter qualidade de tecido, com qualidade de réguas, de materiais. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Olha, aqui eu tenho nesse projeto da Ana Consentindo, na verdade, são 6 projetos para tanto quanto a pessoa que for iniciante e também para as pessoas que já estão no nível mais avançado. Para que você faça todos esses trabalhos com essa qualidade da Ana, é aquilo que a gente fala, né? Se aprendeu a técnica com ela, aí de repente na sua cidade não tem um tecido com uma qualidade tão boa, de excelência. Então, por isso que a Vitrine faz questão de ir nos melhores fabricantes, naquelas pessoas de ponta, de excelência mesmo, para que você possa aprender a aula, fazer trabalhos lindíssimos, vender ou para você presentear e até mesmo para você enfeitar a sua casa. Porque, gente, qualidade é tudo na vida. Então, você vai receber todos esses tecidos com gama de cores, com as estampas variadas, com uma delicadeza que deixa qualquer trabalho de patchwork extremamente valorizado, que são tecidos da Fabricarte. Todos esses tecidos, você vai poder fazer todos os trabalhos que a Ana colocou nesse kit, né? Nesse projeto, com 6 aulas bem legais. Para quem ligar e comprar, vai receber de presente, essa é uma régua, né, Ana? Básica. Com essa régua eu já faço vários trabalhos de patchwork. É a régua para você começar e dá para fazer não só trabalho simples, dá para você fazer trabalho com ângulos, porque se você olhar dentro dela, ela tem todos os ângulos. Eu, inclusive, pedi para colocar até o ângulo de 75 graus, que não são todas as réguas que tem, para você fazer trabalho de nível mais avançado. Você ainda disse para quem é canhoto e para quem é destro. Para canhoto e para destro, porque essa é outra realidade que nós temos. Nós temos pessoas canhotas e pessoas destras. Quem precisar de outros materiais, o cortador, aquela placa ou outras réguas, você pode aproveitar o mesmo frete e fazer o seu pedido. 0800 380 2000 ou 011 3382 2000. Pela loja virtual também, www.vitrinedoartesanato.com.br. Ô, gente, posso contar uma coisa, Ana Consentindo? Posso contar? Todos os programas eu termino com mãozinhas tremulantes assim, porque a gente estoura o tempo demais, então a gente vai terminar. Elas ficam atrás assim, ó. Vamos terminar assim. Tchau, gente! Valeu, um lindo dia pra vocês. Até a próxima.